Claudinei, vamos lá. Então aqui, ó, olhando o projeto, ó, eu vou começar por essa área aqui, que é a área do lixo, tá? Essa área aqui, ó, área do lixo. Em frente aqui a porta onde está aquele degrau que você fez, onde vai ficar os tambores de lixo aqui, tá? Então só para você se posicionar, estou falando dessa salinha aqui, tá? Então o que que vai ter nessa salinha aqui, tá? Vamos acompanhar primeiro esse corte D aqui, ó. Corte D, tá? Então o que que a gente tem aqui, ó, dentro dessa sala? A gente tem esse ponto de tomada aqui embaixo, ó, que ele passa, ó, a 50 centímetros, ó. Aqui, ó, 50 centímetros do chão, tá? Que é a tomada onde vai ficar o triturador de resíduos, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, na tabela, o item 2, ele tem o ponto de água, de esgoto, e aí a altura 50 centímetros do chão é um ponto de 1000 watts, tá? E aí para deixar um espelho com 4x2 com uma tomada, tá? Pode deixar tudo de 20 amperes, essas tomadas, que aí fica tudo padrão já, aquela tomada mais gordinha, né? Então nessa área a gente tem aqui, ó, essa tomada, tá? E aí se a gente for levar em consideração aqui essas outras paredes, aqui nessa parede a gente tem um exaustor, ó. Do lado da porta aqui, ó. Tem esse exaustor. Esse exaustor aqui, ó, para a gente consultar aqui, ele tá passando no corte G. Aqui, ó. Então vamos lá no corte G. Corte G. Aqui, ó. Então o corte G tem esse outro ponto aqui, ó. Que ele é um ponto que ele tá 2,25 do chão, tá? O furo para posicionar esse exaustor, ele tá centralizado nessa distância aqui, tá? Ó, nessa distância entre a porta e a parede, centralizado, ele tem o furo e o ponto da tomada aqui para ligar esse exaustor. O exaustor é o código 2A. Aqui, ó, o exaustor coaxial, é uma tomada de 300 watts. Então também um espelhinho de 4x2 com uma tomadinha lá de 20 amperes, tá? Então nessa salinha aqui, deixa eu voltar o corte aqui, a gente tem essa pia e esse exaustor aqui na parede, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ver se tem mais algum ponto de tomada aqui. Não, mas dentro dessa salinha são só esses dois pontos, tá? Então, dando sequência aqui a essa sala, vamos vir para essa área aqui, ó, onde fica a mesa de escritório, essa pia de asepsia, tá? Que fica do lado da porta da entrada da câmara, né? Então a gente tem essa situação aqui. Vamos dar continuando olhando aqui, tá? Então se a gente for pegar essa parede aqui, ó, que é a parede existente, ó, essa parede aqui, a gente tem ela aqui no projeto, ó, a parede é essa parede aqui, tá? A partir dela aqui, ó, você tem esses 27 centímetros aqui onde foi posicionado ponto de esgoto, ponto de água, e aí tem um pontinho elétrico, que é referente à pia, uma tomadinha de 20 amperes também passando a 50 centímetros do chão, tá? Aí depois a gente tem aqui, ó, depois de 1,40 m, a gente tem uma tomada aqui, e depois mais 74 centímetros a gente tem outra tomada. A altura delas, ó, seguindo aqui, elas estão a 1,20 m do chão. Essa linha aqui, ó. A 1,20 m do chão, você tem esses dois pontos de tomada aqui, tá? Esses dois pontos de tomada, vamos lá no código 6 aqui, ó, mesa de escritório, a 1,20 m do chão, 1000 watts. Aí aqui a gente já coloca um espelho de 4x4, com 4 tomadas, tá?
Cada espelhinho desse aqui, um 4x4, com 4 tomadinhas de 20 amperes, tá? E do lado aqui, tem que passar um conduíte para o cabo de rede, tá bom? Que é esse cabinho amarelo aqui, ó. Só consultando aqui, ó. Ponto de força monofásico e o amarelinho é o ponto de rede, tá? É o que tá aqui, ó. Essas duas tomadas, tá bom? Voltando aqui pro projeto, ó. Então a gente consultou aqui essa área, tá? Do outro lado aqui, ó, é o corte E, tá? No corte E, nessa área aqui onde está a escada e a porta, ó, não tem nenhum espelho. Mesma coisa aqui dentro da área do lixo, tá? Não tem nada aqui, tá bom? Dando sequência aqui, ó, a gente tem essa área de higienização. E olhando na planta aqui, só para você poder identificar, ó, a área do lixo, a área aqui das portas, da escada, e aí vem essa área de higienização aqui, que aqui tem bastante equipamento, né? Então vamos voltar lá para a planta, ó. Área de higienização aqui, ó. Vamos olhar primeiro esse corte D aqui, ó, que ele está olhando para baixo, né? Tá olhando nessa posição aqui. Então vamos lá voltar para o corte D. O corte D, então aqui, ó, o corte D, né? Olhando aqui a área de higienização, é onde vai ficar aquele bebedouro, tá? Você deixou o ponto de água, o ponto de esgoto, e aí tem um ponto elétrico em cima, tá? Um ponto elétrico aqui a 65 centímetros dessa parede aqui. Então só para você ver, ó, é o ponto elétrico que vai ligar esse bebedouro aqui, ó, do lado da porta. Tá? Passa uma tomadinha aqui, ó, a 1,20 m também do chão, ó, essa linha aqui, ó, 1,20 m, ó. 1,20 m aqui, passa essa tomada, vamos olhar aqui para ver a... Aí é uma tomadinha, cara. Higienização, tanque... Bebedouro industrial, tá aqui, ó. É 300 watts, tá? É bem pouca potência. É uma tomada 4x2 com um espelho. Quer dizer, um espelho 4x2 com uma tomada de 20 amperes, tá bom? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Se a gente for olhar do outro lado aqui, ó, é onde tem as pias aqui, ó. Tá vendo? Onde tem as pias. Para você ver no 3D, é só olhar para o outro lado da parede aqui, que é onde tem essas pias, que você já deixou o ponto de água e esgoto, e vai ter uma lavadora de louças, tá? Então vamos lá. Essa lavadora de louças está aqui, ó. É esse item 13, tá? Vamos olhar lá no corte E, que é onde passa aqui, ó. Então da parede, ó, você deixou o ponto de água, o ponto de esgoto, e aí tem o ponto elétrico que ele passa, ó, a 1,80 m do chão, tá? 1,80 m do chão ele passa esse ponto elétrico aqui. Esse ponto elétrico, que é o item 13, ó, lavadora de louças, é um ponto de 5.700 watts, tá? Precisa ter um disjuntor individualzinho de 32 amperes, mais uma tomada do padrão daquelas industrial, aquelas tipo stack, né? Aquelas tomadas azul grande. Dando continuidade aqui no projeto, ó. Vamos lá. Então a gente já falou dessa área de lixo, dessa área aqui do controller, e agora a gente passou por essa área aqui de higienização, tá? Essa área aqui de fora, ela não vai ser construída por enquanto, né? Essa área aqui. E dentro dessa área aqui, eu vou dar uma consultada, mas eu acredito que não tenha nenhuma necessidade de tomada aqui, tá? Vamos olhar lá o corte D, o corte E. Ó, a parte de estoque aqui, ó. Corte D. O corte E, exatamente, é só prateleira, tá? Então vamos voltar para a planta aqui.
Então, todo esse eixo aqui a gente já falou aqui, tá? Agora vamos partir para as salas aqui, tá? Esse canto aqui, ó, que é o corte G, tá? Que é onde vai ficar a câmara frigorífica, ó. É esse canto aqui, ó. Certo? Onde vai ficar a câmara. O que acontece? Inicialmente, eles não pretendiam fazer essa câmara. Então, aqui, eles vão colocar alguns freezers, tá? No lugar da câmara. Aqui vai ficar os freezers, tá? Vai ter freezers aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é a gente deixar... Aqui essa parede, ela tem 4,68 metros. Então assim, Claudinei, ó, aqui não vai ter a câmera e vai ter freezers. Então aqui no corte G, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar da parede da entrada, ó, dessa parede aqui, ó, que vem de fora, né? No sentido até a parede da área do lixo. E a gente vai deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de tomada, tá? Então você pode, vai dar 93, 93, 93, 93, 97, tá? A distância. E aí a gente vai deixar em cada ponto desse um espelho 4x2 com duas tomadas de 20 amperes. Que aí, se eles quiserem ligar 8 freezers aí, 10 freezers, eles ligam, tá bom? Essas tomadas aqui. Aí quando eles decidirem fazer essa câmara aqui, aí eles utilizam essas tomadas, tá? Agora olhando aqui, então a gente está aqui, ó, no corte G, tá? Agora olhando aqui o corte F, ó, para outra parede, vamos ver o corte F aqui, ó. Outra parede a gente não vai deixar nada, tá? E na realidade é essa parede aqui, tá bom? Ó? Essa parede aqui. E aí a gente vai ter essa salinha do lado aqui, que é a salinha onde tem a janela, tá? Onde tem aquela porta de entrada, que era o banheiro, que você destruiu o banheiro, tá? A gente tem essa salinha. Vamos falar então das tomadas dessa sala aqui, tá? Vou voltar aqui para a planta. Então, que é essa sala aqui. Show? Então vamos ver primeiro aqui, ó, esse corte C, tá? Que é esse corte aqui que está olhando para essa parede, tá? Então vamos lá no corte C. A gente tem bastante tomada aqui, tá? Então, da parede aqui, ó, dessa paredinha aqui, ó, nesse sentido, vamos lá ver a medida. 35 centímetros, a gente tem uma tomada aqui, ó, que vem a 1,20 m do chão, tá? 1,20 m do chão, elas estão todas a 1,20 m aqui, ó, tá vendo? Então aí do lado a gente tem esse outro ponto aqui, também é 1,20 m do chão, tá? Você pegar a distância aqui, ó, desse outro ponto, 68 centímetros na direção aqui da direita, você tem esse ponto 44 aqui. Esse ponto 44, o que ele é, tá? É o ponto aqui do cortador de frios, tá? Pode deixar um espelhinho aqui com 4 tomadas, tá? Um 4x4 com 4 tomadas. Aí a gente tem aqui, ó, depois de 1,87 m, ó, uma tomada a 1,20 m de altura e uma a 50 centímetros do chão. Essa aqui que está embaixo, 50 centímetros do chão, você pode deixar um espelho 4x2 com uma tomadinha só, tá? Uma tomadinha de 20 amperes. Esse equipamento aqui consome no máximo 600 watts, tá? E esse ponto 45 aqui, você pode deixar igual o ponto 44 aqui, um espelhinho 4x4, tá? Dois espelhinhos 4x4 aqui, tá? Tanto esse
como esse aqui, tá bom? E aí depois de 59 centímetros, a gente vem o ponto desse cara aqui, tá? 59 centímetros aqui, ó. Que é esse ponto aqui, o 46. Vamos lá ver aqui o 46. O ponto 46 é um ultracongelador. E aí ele requer uma potência de 2.500 watts. Pede no manual do produto um disjuntor individual para ele de 25 amperes, tá? E aí uma tomada de 20 amperes já atende, tá? Mas no manual dele pede que seja um disjuntor individual, só para esse equipamento, tá? De 25 amperes. Tá bom? Aqui esse 46. Que tá 59 centímetros aqui desse outro. Tá bom? Então, beleza. Falamos dessa parede aqui, tá? Agora, vamos inverter, vamos para essa parede aqui da janela, tá? Essa parede da janela aqui. E aqui no projeto, ela é o corte B. Ó. Corte B aqui, ó. Tá passando olhando para cá, tá bom? Então, esse corte B, o que ele tem aqui, ó? Aqui, ó, cozinha fria, tá? Ele tem bastante tomada aqui, ó. Ele tem tomada aqui, tá? Então, da parede aqui, você pode puxar 60 centímetros, ó. 60 centímetros aqui, ele tem essas tomadas. De altura, a gente pode considerar aqui, ó, 1,20 e 1,60, tá? Vamos ver aqui o que são esses itens. 39. Então, ó, beleza, já vi aqui. Então, esse ponto aqui de baixo, ele é um espelho 4x4 com 4 tomadas de 20 amperes, tá? E esse espelho de cima aqui é um espelho 4x2 com uma tomada só, tá? Uma tomadinha de 20 amperes aqui em cima. Então, só recapitulando, é 1,20 m e 1,60 m do chão, tá bom? 60 centímetros da parede. E aí, até esse outro ponto aqui embaixo, ó, são 3,40 m, tá? 3,40 m. Vamos ver o que tem nessa tomada aqui. O que está pedindo aqui nessa tomada? Ó, um espelho 4x4 com 4 tomadas de 20 amperes, tá bom? Ele passa aqui, ó, a 90 centímetros de altura. Tá passando um pouquinho mais baixo por causa da janela aqui, né? Da altura de você deixar o espelho aqui e não atrapalhar a janela, tá bom? E aí, centralizado nessa parede aqui, ó, a gente tem o ponto do ar-condicionado, tá bom? O ponto do ar-condicionado, você vai pegar o 2,48 dessa parede aqui, ó. 2,48 dessa parede. É o centro dela. E se você quiser puxar o centro dessa tomada aí, ó, é 1,52 dessa tomada aqui, tá bom? Esse ponto aqui, ó, elétrico, ele tá aqui em cima, ó, ele tá numa altura, ó, de 2,80, tá? Tem um pontinho elétrico aqui. Ponto elétrico aqui em cima e vamos dar uma olhada, ele é do ar-condicionado. Então aqui é um ar-condicionado, ó, uma tomadinha, deixar lá o rabicho, né, para conectar um disjuntorzinho de 20 amperes para ele, tá? Que é um ar-condicionado pequenininho, esse cara aqui, tá? Então voltando aqui, a gente já falou dessa parede aqui, agora a gente vai para essa outra parede aqui, tá? Que é a parede aqui, ó, que dá costas para a entrada, tá bom? Então, essa parede aqui, vamos dar uma olhada lá no projeto. Esse corte aqui, ó, corte J. Vou dar uma olhada no corte J. Então, o corte J aqui tem, ó. Aqui tá a parede que dá a divisa com a área externa, onde tem a janela. Então, 33 centímetros dela, tem uma tomada aqui 4x2, 20 amperes. E depois de 68 centímetros, mais uma tomada de 20 amperes. Tá? 4x2. Que é para ligar individualmente aqui esses equipamentos.
Ou se você preferir, você pode descer aqui, ó, um conduíte só, tá? Com tomada, um 4x2 com duas tomadas de 20 amperes. Que aí liga esses dois freezers aqui, liga nesse espelho, tá bom? E aí a gente tem, depois de 1,3 m, ponto de esgoto de água, e depois de mais 35 centímetros, esse ponto elétrico aqui. Esse ponto elétrico, ele passa aqui, ó, 1,20, igual aos outros, tá? Tudo 1,20 de altura aqui, tá? 1,20 de altura. E vamos lá dar uma olhada lá, o ponto 33. Ele é um espelho 4x4 também, com 4 tomadas de 20 amperes, tá bom? Aqui é um espelhinho 4x4, tá? Nessa parede. Então, legal. Vamos, então agora essa sala aqui fechou. E nessa parede aqui é onde vai ficar a porta. Aqui a gente já falou e já falamos, tá? Agora vamos para essa parede aqui, ó. Essa parede aqui, ó, é onde vai ficar o relógio de pontos, tá vendo? Então vamos lá no projeto. Vamos lá, Claudinei, ó. É esse corte aqui, ó, o corte M, tá? Ele vai estar olhando para essa parede aqui, que é a área de acesso, que vem lá da área externa, tá bom? Vamos lá no corte M. Então tá aqui, ó, corte M. Então assim, ó, dessa parede aqui, só para identificar aqui, ó, essa parede aqui, tá? Dessa parede aqui, ó, a gente vai puxar aqui, ó, 25 centímetros. E aí, a 1,70 m do chão, a gente vai deixar uma tomadinha aqui, um espelho 4x2 com uma tomada de 20 amperes, tá? E do lado, conduíte também de rede, tá? Um eletroduto, né, que você vai passar externo aqui para trazer a conexão de rede, tá? Para esse relógio de pontos aqui, que o pessoal vai entrar por aqui, vai bater o ponto para poder começar a trabalhar. Então, vamos lá, a gente já falou de todas essas áreas aqui, ó. Essa área aqui. E aí agora vamos falar da cozinha quente, tá? A cozinha quente aqui. O que a gente vai ter lá na cozinha quente? Vamos ver aqui, ó. Vou começar pelo corte O, tá bom? Esse corte O aqui que vai olhar para essa parede. Vamos lá no 3D, só para você situar. A entrada, essa salinha do lado, o corte O vai estar olhando para cá, certo? Então aqui, ó, corte O. A gente tem aqui, ó, do espelho, olha aí, desculpe, da janela aqui, ó, área externa, da janela para cá, ó, 1,25 m, a gente passa aqui um espelho 4x4 com 4 tomadas de 20 amperes, tá bom? Esse item 29 aqui, tá? E esse item 31 aqui, ó, vem um conduíte aqui e passa, e deixa esse ponto aqui, vamos ver a altura dele. Ó, esse ponto aqui de baixo, ó, ele tá 1,20. E esse ponto de cima aqui, ele tá 1,60 m, ó. 1,60 m e 1,20 m, tá? Então, recapitulando, esse primeiro ponto é 1,25 m da parede, e esse segundo aqui mais 90 centímetros. Esse segundo aqui é um espelhinho 4x2 com uma tomada de 20 amperes, tá bom? Então a gente já falou dessa parede aqui. Agora vamos falar da parede da janela, tá? A parede da janela é o corte B que passa lá. Tá passando aqui, corte B. Vamos lá no corte B. Cozinha quente. Então assim, da parede, ó, aqui é a entrada, tá? Então dessa parede aqui, ó, 45 centímetros, você tem um espelhinho,
4x4 aqui, com 4 tomadas. E aqui, ó, também mais um espelhinho 4x4, tá? Então, as distâncias aqui, ó, 45 centímetros da parede, depois 1,75 m vem esse segundo espelho aqui, tá? Bem simples. Agora, vamos lá. Dando sequência aqui. Então, né, a gente está na cozinha quente. A gente já falou dessa parede, e agora vamos falar dessa parede aqui, onde vai a coisa, tá? Então, essa parede aqui é o corte N, tá? Corte N. Vamos lá no corte N. Aqui, ó, tá aqui. Então, o que a gente tem aqui nessa parede? Ó, aqui, ó, é a área de lavagem, tá? E a área de lavagem. Então, dessa parede que divide aqui a área de lavagem, você puxa 33 centímetros, depois mais 69 centímetros. Aqui, ao invés de ter esses dois pontos, você também pode descer um conduíte só e deixar um espelho de 4x2 com duas tomadas, para que esses dois equipamentos aqui, eles liguem nesse espelho aqui, tá bom? E esse último ponto aqui, ó, que é do forno combinado, tá bem simples. Porque ele fica, ó, a 16 centímetros da parede aqui onde tem a janela, tá? Essa parede aqui, 16 centímetros, tem esse ponto elétrico, tá? Esse ponto elétrico é o ponto 25. Deixa eu dar uma olhada aqui, que esse aqui eu não sei de cor. Ó, forno combinado, 24. Aqui, ó. Ele é um ponto de 6.600 watts, tá? No manual do produto, ele pede um disjuntor individual de 32 amperes, mais uma tomadinha padrão industrial, tá? 32 amperes. É o que ele pede aqui para a instalação desse cara aqui, tá? Então, aqui a gente já falou dessa área, dessa área, dessa área, dessa área. Vamos aqui para a área de recebimento agora aqui, que aqui fora você vai ter umas tomadas, tá? Dentro dessa área aqui também não tem nada, e dentro dessa área aqui vai ter pouca coisa, tá? Mas a gente vai falar aqui nesse corte C, ó, que eu vou mostrar agora, que é onde passa aqui, ó, corte C, tá bom? Então vamos lá no corte C, ó. O corte C, ó, então lá dentro da lavanderia, tá? Precisa deixar uma tomada aqui, ó, naquele buraco, tá? Só para você lembrar onde que é. Aqui, ó, tem esse buraquinho aqui, onde vai ficar a máquina de lavar, tá? Nesse buraco aqui, precisa deixar uma tomadinha, ó, 48 centímetros da parede. Um espelho 4x2, com uma tomada de 20 amperes, tá? Para ligar a máquina de lavar, tá bom? E aí, aqui fora, essa área aqui, é a área que ainda não será construída, né? Essa área aqui, ela não vai ser construída por enquanto, que é essa salinha aqui, ó. Vamos lá ver no 3D. Que é essa salinha aqui, né? Mas vai existir, ó, esse espelho aqui, ó, tá vendo? Essa parede aqui, ela não vai ter, porque é a área do estoque nova, né? Mas essa parede aqui já existe, que é esse estoque, o estoque existente hoje, tá? Então aqui, ó, nessa área de estoque existente, lá da onde vai ficar a porta, você vai precisar deixar as tomadas aqui, tanto para ligar a balança, como para ligar o computador aqui, tá? Vamos voltar lá no projeto. Aqui no projeto foi desenvolvido aqui para a gente poder utilizar com a parede nova. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transferir esses caras aqui do lado da porta. Então assim, ó, a gente tem aqui, ó, 47 centímetros, depois vem a porta de 90. E aí a gente vem 15 centímetros depois da porta, ó, vem uma tomadinha 50 centímetros do chão. Essa tomada é um espelho 4x2 com uma tomada de 20 amperes, tá? E esse ponto que está em cima aqui, ó, que vem depois de 54 centímetros, ele está a 1,20 de altura, ó.
20 de altura. Aqui ele é um espelho 4x4, tá? Com 4 tomadas de 20 amperes para ligar computador, impressora, esse tipo de coisa aqui nessa área externa, tá? Então beleza, ó. A gente já falou aqui da área de DML, da área de recebimento, da área de cozinha quente, área de cozinha fria, a área de armazenamento, a área de lixo, controle, higienização e a parte de estoque. Já falou de todas essas áreas aqui onde vai precisar ter tomada. Para as tomadas do segundo pavimento, eu vou gravar um outro vídeo. Esse vídeo aqui já está ficando com 30 minutos, tá bom? Grande abraço.